Mateus 22, 14 e 22. Aleluia. Está na tela, vamos todos nós fazer essa leitura? Vamos, todo mundo? 1, 2, 3. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Tome o seu lugar, querido, querida de Deus. Aleluia. Entregue a caneta que é do pastor Paulo César Miranda. E se ficar com ela, vai cantar igual a ele. Então eu ficaria. Aleluia. Presta atenção. É um culto de ensino. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Há uma revelação de Deus nessa palavra. E eu peço a Deus que Ele encontre um espaço para tornar claro isso. Todos nós passamos por apertos, por dificuldades. Todos nós passamos por dores. Todos nós passamos por contratempos, por coisas que nos machucam a alma, o coração, o sentimento. Capítulo 14. Eu penso que o Senhor, Ele deu a mais importante aula para os seus discípulos. E a mim me parece que a classe perdeu a conexão dessa aula, perdeu o time dessa aula, perdeu a revelação dessa alma. A mim me parece. Porque nós lemos aqui, no último versículo que nós lemos, no capítulo 14, nós lemos que Jesus precisa dizer aos discípulos algo muito, muito forte. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não o quê? Temais. Imediatamente, tipo, não, pessoal, não é possível essa reação de vocês. Tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não temais. A gente pega esse texto e desconecta do contexto e tira a sua completude, a sua inteireza. Então vamos pegar esse texto e vamos linkar ele no todo desse texto. E o todo desse texto, a gente vai voltar lá para trás, lá para o começo, e ele começa lá no início do capítulo 14. Presta atenção para você pegar essa conexão. Capítulo 14, versículo 1. Vamos fazer a leitura e vamos parar para que você veja algo. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Vamos, go. E disse aos que o serviam: este é João Batista.
Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dado à jovem que a levou à sua mãe. Então, queria ouvir a tua voz agora, a tua leitura, vamos. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Aquele texto, do versículo 27, ele está profundamente conectado com esta parte aqui. E nós vamos entender isso. Eu começo fazendo mais uma colocação. Como você reage quando o teu piso, o teu chão sai debaixo de você? Jair? Como você reage quando o teu chão sai debaixo de você? Como você se comporta quando algo muito forte te pega de repente? João é precursor de Jesus. João, ele está quase que intimamente ligado ao ministério de Jesus. Ele é aquele que introduz, ele é aquele que abre. Ele é aquele que descortina Jesus para o mundo. João é aquele que batiza Jesus em águas. João está profundamente ligado com Jesus desde o ventre. Desde o ventre. Quando Isabel grávida vai visitar Maria grávida, a conexão já está ativa. Jesus, ele dá testemunho que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E agora, o texto diz, e nós lemos, que João, ele foi brutalmente morto por Herodes. Mas não foi uma morte qualquer. Ele foi decapitado. De forma brutal. Mas não apenas isso, a cabeça de João. Não há na história da Bíblia nenhum outro texto, pelo menos parecido com isso. De alguém ter uma cabeça numa bandeja, numa salva de prata, provavelmente, adentrando um salão festivo em que um rei ímpio, um rei que está se envolvendo com a própria cunhada, uma loucura total, e aquela cabeça ainda com o sangue escorrendo num prato, como que um troféu do diabo, respaldando uma prática pecaminosa. Aí o texto diz que quando isso aconteceu, versículo 11, coloca novamente o 11, foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem. Imagine você, Herodias está em pé ali naquele salão, João estava preso, foi decapitado no cárcere,
aquela espada afiada cortou o pescoço. Imagine você essa cena dantesca, né? Sangue, as marcas, e entra dentro, salão adentro, e a cabeça está ali, daquele homem de Deus, profeta, voz de Deus na terra, precursor, e levou a mãe. Versículo 12, então vieram os discípulos de João, aqueles que haviam sido batizados, levaram o corpo desconectado da cabeça e o sepultaram. Agora, observe essa informação. Depois foram e narraram para Jesus o fato. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. O acraseado aqui, ele traz para nós o conceito que ele está só, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. O texto mostra para nós que, quando Jesus recebe aquela notícia, o Deus que se faz carne, é como que ele pede um tempo para processar aquela informação. Ouvindo isso, retirou-se dali. Ele tem que processar, como que ele está dizendo assim, preciso processar isso. Imagine você o que passa pela cabeça dele. O que passa pela cabeça dele. Vamos pensar a partir do momento em que ele passa pelas águas. Ele caminha em direção onde está João batizando, e vem se aproximando de maneira lenta, paulatina, e de repente João interrompe o batismo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos olham para ele, ele se aproxima, e ele diz: João, eu vim para que você me batize. E João: Senhor, não, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, é o contrário, eu vou sair da água e tu vai me batizar. João, é para que se cumpra a palavra. João ele não consegue entender a dimensão daquele fato, não pode isso, é o contrário, sou eu que tenho que ser batizado. João, é para cumprir. João então aceita, João batiza o Senhor, e quando ele imerge o Senhor nas águas, ele levanta das águas, os céus se abrem e a voz de Deus é manifesta. João é testemunha disso. Este é meu filho amado. Uau! E o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. João é testemunha e Jesus também é testemunha de tudo isso. A partir daí ele sai, os discípulos de João se desconectam de João e passam agora a seguir a Jesus. Então ele está processando tudo isso. Tudo isso está sendo processado na cabeça dele. Mas olha só uma coisa, versículo 14, vamos agora. A multidão, quando sabe que ele está lá, talvez a multidão pensou: ele está mal, ele está muito mal. Ele perdeu alguém que era muito próximo dele. Mas a Bíblia diz que quando a multidão vai correndo por terra até onde ele está, diz o texto, ele olha desembarcando, viu Jesus, uma grande multidão, vírgula, compadeceu-se dela e o quê? Curou os seus enfermos. A morte de João não afetou, não cobriu, não diminuiu o poder divino sobre a vida dele.
A morte de João não drenou dele a sua divindade. A morte de João não o abalou no seu emocional. A morte de João não o desconectou do Pai que derrama milagres e faz maravilhas. O texto diz que ele vê a multidão, ele é tomado de compaixão e ele curou os seus enfermos. Ele não curou alguns enfermos, ele curou os seus enfermos. De quem? Da grande multidão. Há uma unção curadora sobre ele. Permanece. Ele acaba de perder João. Seu amigo acabou de ser morto de forma bárbara. Há mortes que a gente avalia como uma morte doeu, foi forte, mas uma morte, vamos chamar assim, um tanto quanto não absurda, vamos falar assim. Estamos vendo no noticiário uma dentista que recebeu 17 tiros. Isso é uma coisa bárbara. Não foi um tiro, foram 17 tiros contra o carro dela. João, ele perdeu a cabeça foi de forma sarcástica, cortada e colocada num prato, numa bandeja. E João é o precursor de Jesus. Alguém podia pensar, ou alguém podia imaginar, ele vai ficar mal. Ele vai ficar mal, ele vai, quem sabe, ter até uma crise existencial. E vai repensar a função e o ministério dele. Porque ele não perdeu uma pessoa qualquer, ele perdeu aquele que era o introdutor dele. Aquele que o batizou. Não é um pai da fé, mas é quem o batizou. Então ele vai sair daqui e vai se vingar de Herodes. Ele vai sair daqui, vai entrar no palácio e vai, olha Herodes, eu vim cobrar a morte do meu amigo. Mas não é isso que acontece. Ele se afasta só, em particular, para entrar numa profunda conexão com o Pai. A multidão segue, ele olha a multidão e diz o texto que ele vê a grande multidão. Ele não vê as suas mágoas, as suas dores, as suas tristezas. Ele não vê a sua dor. Ele vê a grande multidão. Ele se compadece dela. Olha, sou eu que tenho que ser compadecido hoje. Não. Ele se compadece dela, da multidão. E ele curou os seus, o quê? Enfermos. Vamos seguir o texto. Continua o texto. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Veja só, ele passou pela perda de João, ele curou a multidão, ele permanece com a multidão. Os discípulos falam: Senhor, manda embora, Senhor, está tarde. E eles dão para Jesus um álibi, dão para Jesus Senhor, manda embora, porque estão com muito tempo, estão com fome. E Jesus pega e fala assim: não, faz o seguinte, vocês estão comigo, eu já passei por aquilo tudo, e eu quero que vocês entrem nessa mesma atmosfera, dê vocês de comer para eles, produza coisa, realize coisas, declare, ministre, fale, profetize o milagre. Os discípulos não entendem isso. Responderam eles: Senhor, nós não temos como abençoar o povo. Irmãos, dar comida ao povo era abençoar o povo. Quantas vezes nós pensamos: quem sou eu para abençoar alguém, se eu que preciso ser abençoado? Você já pensou isso? Eu sei que já. Quem sou eu para abençoar alguém, se sou eu que preciso ser abençoado? Quem sou eu para abençoar alguém, se sou eu que estou aqui necessitando? Sou eu que estou precisando. Dá-lhes voz de comer. Senhor, não temos, não pode, não conseguimos. Vamos. Então Jesus disse-lhe: trazemos. Alguém fala: tem aqui alguém que tem isso aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Observe uma coisa. Ele pega aquele pão, peixe, ora, agradece a Deus, consagra, parte, e ele não dá à multidão. Ele dá a quem? Aos
discípulos. Nós precisamos fazer uma leitura do inteiro. E nós fazemos uma leitura muito fragmentada. Ele tinha poder para dizer assim: eu abençoo essa multidão, e essa multidão agora está saciada. Ele podia fazer isso? Podia? Estão todos saciados. Podia fazer isso? Podia. Mas ele pega aquele pão, peixe, ele reparte e ele entrega aos discípulos e diz aos discípulos: entreguem as pessoas. O Senhor quer ensinar uma verdade. Seja você também agente do milagre. Ele quer solidarizar aquele milagre com todos. Compartilha. Seja você também o elemento de ligação desse milagre. Seja você também o elemento de ligação desse milagre. Veja, ele entrega na mão dos discípulos que disseram há um pouquinho antes que não tinha como alimentar a multidão. Você lembra qual foi a palavra? Dá-lhes voz de comer. Senhor, não tem como, não podemos, não temos como. Senhor, nós não temos como alimentar. E ele faz o milagre. Bota na minha mão. Diz, entrega o pão para ele. Entrega o pão para ele. Receba a palavra do milagre em tuas mãos e seja agente desse milagre. Seja, creia nisso, e tendo mandado que a multidão se assentasse, veja, mandar sentar é com ele, eu mando todo mundo se assentar, ele toma o pão, ergue, abençoa, e depois de ter partido, deu aos discípulos, e estes as multidões, em nome de Jesus, creia nisso, você é potencialmente escolhido por Deus para ser agente de milagre. Ele parte o pão e entrega aos discípulos. Rapaz, eu não vou nem querer pegar nesse pão, porque pega, porque quando você pegar e começar a distribuir, coisa grande vai acontecer. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda o quê? 12 cestos cheios de pães. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e além de todas as crianças. Você concorda comigo que todo mundo viu esse milagre? Sim ou não? Todo mundo viu esse milagre? Os discípulos contemplaram esse milagre, eles enxergaram isso. Amém ou não amém? Amém. Todo mundo enxergou esse milagre. Os discípulos, rebobina o filme um pouquinho. Lá atrás, João Batista foi decapitado. Ele não foi morto, ele foi decapitado. Ele não levou uma flecha, uma espadada numa batalha. Ele teve a cabeça covardemente tirada, colocada numa bandeja. Jesus é o precursor dele. Ele se afasta, ora, a multidão acompanha, e ele começa a fazer maravilhas. Algumas expressões que eu quero tocar hoje. Hoje eu não estou bem. Conhece essa expressão? Hoje eu não estou bem. Hoje eu não quero nem atender telefone. Hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Será que existe isso? Eu sempre acordo com esquerda e com direita. Graças a Deus, sempre acordo com os dois. Jesus perde alguém, sente a dor, se afasta, processa aquilo e imediatamente ele continua agindo como canal divino na terra. Deus nos chamou para ser canal divino nessa terra. Deus nos chamou, diga assim, Deus me chamou para ser canal divino nessa terra. Diga assim, nenhuma circunstância, por mais dura que seja, vai tirar de mim essa capacidade. Nenhuma. Nada. Olha, nada. O diabo tem que saber isso. O diabo tem que saber isso. Nada vai tirar de mim.
o desejo, a paixão, a fome de ser canal de Deus. Nada, 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 nada. Satanás, fique sabendo disso. Nada, 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 1000 vezes nada. O texto diz que aquela multidão inteira é alimentada. Agora olha o versículo 22. Diga comigo assim, logo a seguir. Veja, ele quer ensinar e ninguém está aprendendo. Volta o filme. Jesus, mataram João, não mataram, decapitaram, cabeça numa bandeja, forma bárbara e covarde. Uau! Ele se afasta um pouquinho, processa aquilo diante de Deus, a multidão se aproxima. E quando a multidão se aproxima, ele pega aquele momento, opa, já está suficiente. E começa a curar toda aquela multidão. E depois que cura a multidão, os discípulos estão ali, uau, como é que ele é forte, como é que ele resiste, né? Perdeu o amigo, ele perdeu aquele que o introduz, e ele curou todo mundo. E o horário correu, a noite chegou, Senhor, manda o pessoal embora, que ninguém quer te deixar, ninguém quer sair de perto de ti. E estão com fome, vocês dão comida para ele. Não, nós não podemos ser bênção. Quantas vezes Deus já falou para mim e para você, que você tem que ser bênção, e você não quer ser bênção? Essa tarde, visitando alguém falou assim, não porque eu queria ouvir aquilo, pastor, que coisa linda, não podia nunca imaginar que o senhor chegaria hoje para me visitar. Uma queridinha, uma amada de Deus, uma pessoa que está passando por um momento de dor, de doença. Como ficou contentezinho o coração daquela querida. Ah, pastor, que alegria, que alegria. Poder orar por ela, abraçar, oscular ela ali. Nada. O diabo tem que saber num tempo de prova. O diabo tem que saber num tempo de luta, num tempo de crise, num tempo de desemprego, num tempo terrível. O diabo tem que saber que nada vai tirar a minha vida, a tua vida, de ser canal de milagres. Nada. Eu disse nada. Eu disse nada. Nada vai tirar você de ser canal de milagre. Sabe, irmãos, vai acontecer coisas que você vai, uau, mas o que está acontecendo? É Deus querendo trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Agora veja isso. Repita, vamos mais uma vez, diga assim. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele, o quê? Ele está querendo ficar só. Você concorda comigo que os discípulos, Senhor, não, a gente vai ficar contigo. Não. Ele, olha o texto, irmãos. Compeliu. Compelir significa que argumentou. Ele explicou, ele detalhou. Aí você vai entender qual foi a explicação que ele deu. Coloca o 23 agora. E despedidas as multidões, subiu ao monte, vírgula, o que diz? A fim de orar, o quê? Eu creio que quando ele fala compeliu, ele se viu na necessidade de dizer, pessoal, eu quero ficar um tempo orando com o Pai. Vocês podem ir? Porque senão ninguém ficaria. Não, pastor, a gente vai ficar com o Senhor. A fim de orar o quê? Sozinho. Veja só, essa informação, ela traduz, ela explica, ela decodifica o versículo anterior. Volta ao anterior. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar, diga assim, adiante, ou seja, é uma forma linguística, e passar e ir na frente, e passar adiante dele para o outro lado. Vocês vão embora. Não vamos, não, a gente vai ficar com o senhor. Então fica só um aqui, fica um. Pessoal, eu quero ficar orando sozinho, entendeu? Aí você respeita. Pessoal, por favor, eu quero ficar sozinho, tá bom? Entendeu? Por isso, vai embora, pode ir para o outro lado. Então, quando os discípulos entram no barco para passar para o outro lado, qual é a informação, presta atenção, que todos têm?
Não apenas isso. Qual é a informação que todos têm? Que ele, Jesus, está o quê? Meu Deus. Alô. A prova do Enem é domingo. Vamos ler. Vamos. 1, 2, 3. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante, e na frente dele, para o outro lado, enquanto ele vai despedir as multidões. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Qual a informação que os discípulos têm no barco, lá indo, navegando? Qual a informação que eles têm? Eu não ouvi. Qual a informação? Que Jesus decidiu tirar um tempo de oração naquela noite sozinho. Todo mundo sabe disso. Estão remando, ninguém, onde ele está? Todo mundo sabe. Onde ele está? Ele está orando sozinho. Ele está num monte orando sozinho. Todo mundo sabe disso, sim ou não? Sabe disso mesmo? Amém ou não? Ou não amém? Amém? Então todo mundo sabe disso. Mas na verdade, o pano é muito maior. O ensino é muito maior. O ensino começou lá atrás. Quando João perde a cabeça, ele se retira um pouco, processa e começa a fazer maravilhas e milagres e curando e Ele começa a operar tremendamente. Aí os discípulos levantam um problema. Senhor, é tarde, estão com fome. Vocês dão comida para eles. Jesus queria que aquele grupo, pessoal, vamos fazer uma oração agora, para todo mundo ficar saciado. Vamos embora. Senhor Deus, em nome de Jesus que está aqui, sacia esse povo agora. Sei lá. Ele queria uma ousadia. Se você puder entender isso hoje. Por que é tão difícil? Por que é tão... Diga assim, o Senhor Deus, Ele deseja um espírito de ousadia. Se tem um homem que eu queria um dia trazer para pegar esse púlpito aqui, eu me sentar aqui e vou dizer, meu irmão, tu vai dar aquele testemunho que um dia tu me impactou. Romildo Soares, R.R. Soares, um capial que um dia para diante de uma loja em Cachoeiro do Itapemirim, cheio de gente na calçada olhando ele, curiosinho. Ele é um cara magrinho, um corpo magrinho, viu lá aquela multidão e parou para ver o que era uma televisão ligada. Nunca tinha visto uma televisão. E ele vê um homem dentro da televisão falando, novo na fé, primeiro amor. Ele mete aquela cabecinha dele e diz assim, um dia eu vou estar dentro dessa caixa falando de Jesus. Um dia eu vou estar aí dentro dessa caixa falando de Jesus. A minha pergunta a ele, cumpriu? Cumpriu? João perde a cabeça. Jesus, mataram João e decapitaram. Ele sai, processa, a multidão chega e ele começa a curar. E quem está ali olhando, uau, pô, ele é forte, né? Perdeu o amigo e está curando todo mundo como um prazer fora do comum. Ele cura todo mundo. Ele sai curando todo mundo. E a multidão curada permanece com ele. Ele está abençoando, está falando. Aí chegam os discípulos, Senhor, está tarde, estão com fome. Dai-lhes voz de comer. Era para ter saído eles, para te dar de comer. Vamos orar para Deus mandar aí uma ave, não sei. Passar um avião, um cargueiro aqui, um Hércules, cheio de sanduíche, abrir aqui. Sei lá, vamos fazer uma oração. Mas é mais fácil dizer não. Não sei, não posso, não consigo. É mais fácil dizer não. Essa praga que o diabo está colocando no coração de muita gente. Não, não posso, não sei, não consigo. Não
Não, não dá para mim, não, isso não dá para mim, isso é muito, isso eu não sei. Eu sempre disse isso, eu aprendo. Andava de ônibus pequeno e ficava do lado do motorista, aquele motor quente, olhando como é que ele passava as marchas. Aí um dia eu disse para mim assim, eu já sei dirigir. Eu lembro que um colega disse, já sabe? Já dirigiu? Não, como é que sabe? Não, de tanto ver o motorista. Eu já sei dirigir. Eu já sei dirigir. Ele faz assim, pisa, que só. Eu já sei dirigir. Dá-lhes voz de comer. Não temos, não pode, não consigo. Pelo amor de Deus. Quem mandou dar de comer? Ele é o Todo-Poderoso, que já curou todo mundo. Então, se Ele mandou, diga assim, eu creio. Diga assim, se Ele me der uma voz de comando, é porque eu posso. Você não entendeu o que eu falei? Diga assim, se Ele me der uma voz de comando, é porque eu posso. Ele não mente. Se Ele falou que eu posso, eu posso. Se Ele falou, eu posso. Dai voz de comer. Amém, Senhor. Eu não sei como não, mas eu posso. Eu não sei não, mas eu sei que pode. Vai. Ele falou que posso, então eu posso. Você entende? Os discípulos são alimentados e ele, não posso, não temos. Ok, me dá aqui. Pai, eu te louvo por isso e por esse milagre. Está todo mundo olhando. Ele parte. Ele podia dizer assim, sai daqui, seus incrédulos. Faz uma fila aqui agora. Vamos embora. Não, dá vocês agora, alimenta vocês. Vocês alimentem. Sai alimentando o povo. Irmãos, qual é a sensação de cada discípulo quando pega um punhado de pão e peixe na mão e entra no meio da multidão? É de satisfação. Uau! Vou pensar alto. Caramba, hein? Cabeça dura. Agora atrás eu falei que não tinha como. E agora eu estou com um milagre na minha mão. Diga assim, eu posso. O que a palavra diz que eu posso. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. O dia que o meu saudoso pastor Raimundo Lino me chamou no gabinete, se você vai dirigir uma congregação, eu nunca tinha dirigido uma congregação, Alvorada, uma congregação mega de General 4 Estrelas, eu era um garoto, um menino. Eu falei, pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu falei, amém, pastor, amém. Fui empossado como dirigente, aquela igrejão, gente com idade para ser minha avó. Eu ajoelhei e disse, Deus, de mim mesmo, eu não vejo nada aqui para conseguir isso. Mas se eu estou colocado aqui, sob autoridade, é porque eu posso, e o negócio vai ser grande nesse lugar. O mover vai ser profético aqui. Eu quero que hoje, eu quero incendiar teu coração. Diga assim, eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu posso. Irmãos, tem que olhar o todo, o amplo, tudo. Dá-lhes voz de comer. Dá. Então, eu vou fazer você dar. Coloco na tua mão o pão e o peixe e você dá. É só do meu tempo. A ficha tem que cair, demora para cair a beça. Aí, todo mundo curado, todo mundo da barriga cheia, alimentado. Ele fala assim, eu vou tirar um tempo sozinho de oração. Então vocês peguem o barco. Não, eu compilo vocês, pega o barco e vai para o outro lado, que eu vou tirar um tempo sozinho de oração. Aí ele despede as multidões, bota o discípulo no barco, vaza todo mundo para lá, despede a multidão e ele sobe para o monte para orar. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só, vamos, gol, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Diga assim, vento contrário, mar agitado, porém, debaixo da ordem de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, diga vento contrário, mar agitado, é festa, porque estou debaixo da ordem.
O problema é mar agitado, vento contrário, fora da ordem. Se você está debaixo da ordem, se você está debaixo da ordem, as favas, mar e vento contrário, não tem problema. Entretanto, o barco já estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, porém, estava debaixo da ordem. Debaixo da ordem que foi declarada sobre tua vida. Salmo 91, você esqueceu. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. Diga, debaixo da palavra, você está guardado. Gol. Vamos, 25. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles. Diga, andando sobre o mar. Diga, mar agitado, vento soprando. Lá vem ele andando. Meu Deus. 26, vamos agora. E os discípulos, ao verem-no andando. O texto no grego é claro. Os discípulos viram-no. Olharam, é ele que está vindo. Porém, acharam melhor transformar Jesus em um fantasma. E os discípulos, vê se a tua versão é assim. E os discípulos vendo um vulto. É isso que está na Bíblia? E os discípulos vendo um holograma, vendo um vulto. É isso? Os discípulos o quê? Isso está claro? Está claro? Havia algum histórico de alguém andando sobre água? Havia algum histórico de mula sem cabeça, de Saci Pererê, ou de Pokémon naquela história? Não. Ao ver ele não andando sobre, veja, ele não está levitando, ele está andando sobre as águas. Ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Por que ficaram aterrados? Não era melhor terem ficado maravilhados? Não era melhor terem ficado maravilhados? Ficaram aterrados. Qual é a relação que eles tinham de Jesus? É a relação de alguém que perde João, se separa um instante e começa a operar milagres, e começa a multiplicar, e cura a multidão, e alimenta milhares de pessoas. Essa é a relação que eles têm de Jesus. Essa é a imagem que eles têm de Jesus. E agora, quando vê Jesus andando sobre as águas, é um fantasma. Quando é que Deus vai poder nos levar para níveis maiores? Quando é que Deus vai poder nos levar para níveis maiores? Quando é que Deus vai poder nos colocar em níveis mais altos? Quando? Que queda de braço, né? Estou falando para pedras. Você está aí com cara de... Quando é que você vai acreditar que com Ele nós saltamos muralhas? Quando é que você vai acreditar que, com Ele, oh meu Deus, não tem nada que me segure? Quando é que você vai acreditar que com Ele nós romperemos com todas as coisas? Quando é que o Espírito que estava em Davi vai parar em nós? Olha, gigante, tu é grande, mas tu não é maior do que o meu Deus. Você é incircunciso e tu vai cair hoje. Tu vai cair hoje, porque tu é um incircunciso. Tu não tem aliança e eu tenho. Tu não tem aliança e eu tenho. Quando é que você vai acreditar nisso? A gente acha mais fácil olhar as nossas deficiências. Não está hoje mais aqui, nem sei em que igreja está, Nádia, moradora da comunidade.
família separada, foi jovem nessa igreja, namorou o tecladista, e disse para mim: pastor, eu quero ser médica. Tu acredita que dos meus pecados, vou contar um para você hoje, dos meus pecados? Falei: não, fiz não, filho, é muito difícil. Ela passou para biologia na Fundão. Falei: está ótimo, Glória, você vai ser a maior bióloga. Falei assim: não, pastor, eu quero ser médica. Aí eu sentei com ela: filha, olha só, não dá, filha, porque para passar para uma federal, tu tinha que ter uma bagagem muito grande de estudo, você veio de um colégio pirulito. Aí ela passou para Nova Iguaçu, NIG, botei até Brasília no pedaço para resolver. Botei um senador aí conhecido, botei para conseguir a bolsa para ela. Na época era 5 mil em Nova Iguaçu. Conseguiu a bolsa, a gente conseguia a bolsa, mas o valor ela não conseguia pagar. Falei: Nádia, meu amor, fica no teu cursinho, você vai ser uma grande profissional. Pastor, por favor, eu quero e vou ser médica. Aí eu pedi perdão a ela um dia, falei: me perdoa, eu sou um besta tonto mesmo. Você vai ser médica, vamos orar, você vai ser médica. Ela passou para a UERJ. E quando entra na UERJ, os livros são tão caros que ela não tem como comprar. Aí a turma se cotiza e diz assim do nada: menina, nós vamos abençoar você. A turma faz vaquinha para comprar todos os livros dela. E ela hoje é uma médica. Sabe, irmãos, Deus, ele vai trabalhando conosco, tipo assim, ele vai aprender. No dia que, olha assim, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, vírgula, né? Tá certo? Vírgula. Eu queria que o texto tivesse outra expressão aí que eu vou dizer para vocês. Você consegue apagar isso? Natan Sparadotti. Tira-se e ficaram aterrados e exclamaram. Eu vou transliterar esse texto, vou cometer aqui uma heresia santa. Consegue tirar? Consegue apagar isso? Esse ficaram aterrados. Não, tira também um fantasma, a exclamação, tira assim uma. Depois do andando sobre as águas, bota no Pages, no Word, eu não sei qual é o teu editor de texto aí, está lá, ponto e vírgula, andaram sobre as águas, vírgula, pode tirar os 2 pontos. Você consegue digitar ali um texto ali? Consegue? Então bora digitar lá. Vírgula, tira os 2 pontos. Aí você tira o fantasma também, isso assim, vírgula. Depois, sobre as águas, vírgulas, escreve agora assim, oba, diga assim, oba. Escreve, oba, vamos andar também. Heresia, né, pastor? Você tem esse direito. Você tem esse direito. Eu dou para você esse direito. Porque quando eu entrei numa Novel Print, eu falei assim: eu vou ser o melhor vendedor. E virei o melhor vendedor. Aí fui para a Jaque: eu vou ser o melhor vendedor, o maior vendedor. E virei o maior vendedor. Agora, eu respeito. Mas na minha Bíblia, na minha cabeça, no meu coração, é isso. Oba! Não, vamos não. Vou andar também. Não tiro vamos. Vamos é você estar botando os outros no pacote e o pessoal não está entrando no pacote. Oba! Vou andar também. É só para quem crê isso. Eu vou descer para falar, você vai se assustar comigo. O dia que o pastor me colocou na alvorada, eu disse assim, e Deus sabe que vou falar ajoelhado. Eu disse: essa congregação vai ser a maior do campo. E ela virou a maior do campo. E Deus sabe que eu não falei com soberba ou com orgulho. Eu estou querendo hoje ensaboar todo mundo aqui. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, deviam dizer: oba, vou andar também. Pastor, que isso, pastor? Ok, eu respeito. Mas eu queria tanto que você usasse também. Oba, vou andar também. Hoje eu vou citar alguns nomes. Não está aqui, está na Califórnia. Elias, filho de Antônio Pereira da Porta Formosa. Quem conheceu Elias? Conheceu, Paulo? Elaias. Trago para pregar em Bom Sucesso o pastor John Philip.
ele vem pregar em Bom Sucesso. Elias era igual um carrapato, um mulher que pegava do meu lado e atrás de mim. Pastor, me apresenta ele, mas tu fala inglês, cara? Não, pastor, porque eu vou morar fora do país. Falei, eu morava do lado do rio Faria Timbó, um carrapatinho. Eu vou sair do país. Elias, tipo assim, se enxerga assim, meu irmão, cai na real, garota. Cai na real, moleque. Toda vez que esse rapaz, esse garoto que foi crescendo, eu vou sair do país. Aí um dia ele entra para a PM, Polícia Militar. Aí eu falo, agora sossegou, né? Agora vai fazer carreira. Não, já pedi para servir no batalhão de turista em Copacabana. Um belo dia ele fala, pastor, estou indo. Elias hoje é cidadão norte-americano, tem cidadania, mora na Califórnia. O pai dele era estofador, ele aprendeu a profissão do pai. E o dia que eu fui na casa dele, ele estava forrando o sofá de um ator, que eu não vou lembrar o nome agora, que tem trocentos filmes que já passaram aqui no Brasil, um ator de Hollywood. Esse garoto, ele conseguia enxergar além do 3x4 dele. Eu queria provocar você hoje. Jesus rolou a bola para aquela turma. Rolou a bola. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, disseram: hã? Eu vou andar também. A partir de quê? A partir de inferências. A partir do dia que eu digo para ele assim, Senhor, não dá não. Para mim fazer milagre, dar comida, não posso não tem não. Dá! Vem aqui. Deus abençoa. Toma, abre a mão, toma, dá para o povo. Uau! É possível. E eu quero terminar dizendo que ele diz assim para mim e para você. Se credes, coisas maiores vocês vão fazer. Se crer, coisas maiores vocês vão fazer. Coisas maiores vocês vão fazer. Você crê? Coisas maiores você vai fazer. Nosso problema é que a gente... Não. Coisas maiores você vai fazer. Coisas maiores. Sabe, irmão, se uma pessoa só recebeu essa palavra hoje, você vai enxergar fora da caixa e o teu mundinho vai ficar muito pequeno para você. Se uma só pessoa aqui entendeu isso, o teu mundinho vai ficar muito pequeno para você. Porque você vai tão além, que vai ficar muito pequeno para você. Mas isso é só para quem ousa crer. Isso é só para quem ousa crer. E se você ousar crer, porque ele está dizendo assim, ó, eu estou fazendo coisas para vocês aqui, para vocês linkarem. Olha só, compeliu Jesus a ir para outro barco, porque ele ia fazer o quê? Vou orar sozinho. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Linguagem subliminar, para o pessoal entender. Uau, peraí. Então, como ele tirou um tempo de oração, ele tem capacidade de andar sobre as águas? É por aí o negócio. É por aí o negócio. Peraí. Ele falou conosco para a gente ir para o outro lado. E ele falou que ia tirar um tempo de oração sozinho. E de repente ele vem sobre as águas. Diga assim, é por aí. É por aí. Eu tenho uma admiração, uma predileção por quem tem
por quem tá fazendo coisa muito maior. Eu digo, qual é a receita dessa pessoa? Qual é a receita dessa pessoa? Qual é a receita dessa pessoa? É por aí. Então, tudo que está acontecendo no contexto sagrado é Deus dizendo para você: olha o plano maior, olha o plano mais amplo. Não tem uma visão obtusa, não. É uma grande angular. Olha tudo, olha tudo, olha tudo, olha tudo. Porque tudo faz uma soma, é um mosaico do que Deus está querendo nos ensinar. Você crê que Deus pode fazer isso? Se não me falha a memória, o nome dele era Jailson. Jailson, sim. Não sei se Jailson, não é isso? Jailson? Jailson. Um nortistazinho, esmiliguido, magro de dar dó. Um dia disse para mim: sou líder da juventude. Ocupava o carro que hoje o Abel cuida. Ele disse para mim assim, lá do complexo: pastor, vou ser missionário. Eu falei: amém, glória a Deus. A gente tem Minas Gerais, Água Boa, Carlos Chagas não tinha, São Sebastião do Maranhão, Cotaxé. Não, pastor, Deus falou comigo que eu vou para a Polônia. Sabe, você olha para uma pessoa, aquela cabecinha de nortista, magrinho. Olha só, na época era pastor Altino. Você vai para Minas Gerais conhecer o trabalho. Não, pastor, eu vou para Polônia. Eu orei, Deus falou comigo que eu vou trabalhar na Polônia. Lembra disso, Lúcia? Um belo dia, esse moço chega para mim e diz: pastor, eu estou indo para São Paulo, para uma junta de missões Jocum não, era outro nome, era Antioquia. Vou para a missão Antioquia, vou me preparar. Eu falei: tá bom, tá, Deus abençoe. Abençoamos ele, Deus abençoe. Ele volta num culto da juventude, quer pregar. Eu vou me despedir. Então tá, tu prega. Pastor, já está com a passagem comprada, eu estou viajando para a Polônia. Eu falei: meu Deus, é verdade mesmo. Me dá teu endereço aqui, cara. Na Polônia, eu me comunico com ele. Ele manda lá a mensagem da Polônia. Manda foto. Eu falei: Jesus, é verdade. É verdade. Eu falei: Jailson, bota a mão na minha cabeça. Bota a mão aqui. Eu quero estar incendiado com essa ousadia.